Olá pessoal, nessa aula eu vou falar para vocês sobre trabalho. Então essa daqui é a primeira parte, o primeiro vídeo do nosso estudo sobre trabalho em física. A gente vai começar definindo o que é trabalho em física. Então o trabalho pode ser definido como uma medida da energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Então essa definição é importante porque ela diz para a gente que o trabalho ele é medido, ele é observado em relação sempre a uma força. Tá? Então a gente nunca vai falar sobre trabalho de um objeto ou trabalho de um corpo, sempre a gente vai se referir ao trabalho desempenhado por uma força, isso é muito importante. E isso ocorre ao longo de um deslocamento, ou seja, para a gente ter trabalho associado a um fenômeno, tem que haver necessariamente deslocamento. Tá? Quando a gente tem aplicação de força, mas não tem deslocamento, a gente já consegue particularizar um tipo de trabalho que é o trabalho nulo, que é quando então o deslocamento é igual a zero. Ok? Bom, o trabalho, então, ele nos diz sobre uma medida de energia mecânica. Estamos falando aqui da aplicação de uma força, então, muitas vezes esse trabalho aqui também é chamado de trabalho mecânico, ok? Para fazer essa análise inicial, a primeira parte do estudo de trabalho, eu vou desmembrar esse estudo em 3 casos. Tá? Então, o primeiro caso do estudo de trabalho é em relação ao trabalho de forças constantes e paralelas ao deslocamento. Tá? Então a gente diz que a força é constante porque durante todo o deslocamento observado ela manteve o mesmo módulo. Tá, ok? Então o que acontece nesse caso? Vamos imaginar então que eu tenho um corpo que está aqui na posição A e através da aplicação de uma força, eu vou deslocar ele até uma posição B. Ok? Esse primeiro caso que eu estou analisando é o caso de uma força constante paralela ao deslocamento. Então, o meu deslocamento, se ele veio de A para B, eu posso associar aqui um vetor deslocamento, que eu vou chamar de D. Ok? E que esse deslocamento ocorreu devido à ação de uma força aplicada de forma paralela a esse deslocamento. Então essa é a situação que eu estou retratando. Essa força aqui foi responsável por trazer o corpo da posição A até a posição B, e aí a gente associou um vetor de deslocamento, tá, ok? Bom, como a gente está querendo aqui definir o que é trabalho, então eu vou chamar o trabalho dessa letra grega aqui, chamada de tau, que é a letra que a gente usa para trabalho. Algumas referências bibliográficas trazem, ao invés de tal, o W, que seria work na nomenclatura em inglês. E a gente disse lá na nossa definição que o trabalho ele é uma medida da energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Então a gente pode definir esse trabalho matematicamente como a força vezes o deslocamento, o produto da força pelo deslocamento, ok? A unidade, a gente tem aqui, em termos de unidade para trabalho, é força, que é newtons, vezes o deslocamento, que é dado em metros, e essa unidade convenciona se chamar de joules, representado pela letra J maiúscula, ok? Então aqui a gente tem a letra grega tau, é trabalho, F é a força aplicada, D é o deslocamento, e a unidade do trabalho, como a unidade das outras formas de energia, é joules. Okay? Nesse caso aqui, o que a gente tem é o seguinte: o corpo está indo de A para B, fazendo um deslocamento, portanto, de A para B, e a força ela é paralela e favorável ao movimento, ela está no mesmo sentido do deslocamento. Nesse caso, quando a força está ajudando o deslocamento, está no mesmo sentido,
a gente diz que essa situação aqui é uma situação de trabalho motor. A força está promovendo, está ajudando no deslocamento desse objeto. Vamos imaginar uma segunda situação. Novamente, esse mesmo objeto está na posição A, ele é deslocado para uma posição B, e aí a gente tem novamente um vetor de deslocamento associado. Só que aí, no caso, essa força aqui, ao longo desse deslocamento, ela estava contrária aqui, ela estava contrária ao movimento. Isso é o que acontece, por exemplo, com as forças de atrito, né, contrárias ao movimento. Nesse caso, a gente diz que o trabalho é dado por menos a força vezes o deslocamento. Okay? Esse sinal negativo aqui está indicando que o trabalho é um trabalho resistente, porque ele não favorece o deslocamento, pelo contrário, ele está resistindo ao movimento. Então, nesse caso, a gente diz que é um trabalho resistente. Okay? Então, dessas duas expressões aqui, a gente pode fazer uma expressão geral para essa primeira definição de trabalho, como sendo mais ou menos força vezes deslocamento, onde o que vai dar para a gente esse sinal de mais e menos é saber se a força que está realizando esse trabalho está favorável ou não a esse movimento. Segundo caso que a gente vai analisar aqui é o trabalho novamente de uma força constante, só que ela é não paralela ao deslocamento. Então vamos imaginar que o objeto saiu da posição A, foi para a posição B, ela está sob a ação de uma força F, só que agora ela não é mais paralela ao deslocamento. Vejam aqui que o meu vetor de deslocamento está configurado dessa forma aqui, e a minha força não é mais paralela. Tá? Se ela não é paralela, a gente pode definir aqui um certo ângulo θ que ela possui em relação à horizontal. O que a gente tem que observar aqui é o seguinte: essa força ela pode ser decomposta em suas componentes x e y. Se a gente fizer a decomposição dessa força F aqui em x e y, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter aqui uma força no eixo y, que eu vou chamar de Fy, e a gente vai ter aqui uma componente x dessa força, que eu vou chamar de Fx. O que a gente consegue notar aqui é o seguinte: em relação às componentes dessa força F aqui, a componente Fy, ela não está ajudando nesse corpo aqui e nem atrapalhando a promover nenhum tipo de movimento. Ela nem ajuda nem se opõe a nenhum movimento. Por quê? Porque esse corpo aqui ele se desloca de A para B. Ele não tem movimento vertical. Se ele não tem movimento vertical, isso quer dizer que o trabalho realizado pela força Fy é igual a zero. Por quê? Na definição inicial de trabalho que a gente fez, a gente viu que tem que ter deslocamento para ter trabalho. Então, o trabalho realizado pela força F na direção vertical ou na direção Y é igual a zero, é um trabalho nulo. Todo o trabalho realizado pela força F vai estar na direção do movimento, que é na direção horizontal ou no eixo X. Portanto, o trabalho de F vai ser igual ao trabalho de Fx. Ok? Essa Fx aqui, eu vou fazer um rascunho aqui do lado. Se a gente olhar para esse ângulo aqui, a gente pode fazer o seguinte, né? O cosseno desse ângulo θ vai ser igual a cateto adjacente, que é a Fx, dividido pela hipotenusa,
que é a F. Portanto, a minha Fx vai ser igual a F vezes cosseno de θ. Então, quando a gente fala do trabalho da força F, que é igual ao trabalho da força Fx, a gente pode dizer que isso daqui é Fx vezes o deslocamento. Okay? Vou retomar aqui com o trabalho de F. O trabalho de F, que é igual a isso daqui, que é igual a isso daqui, vai ser Fx vezes o deslocamento. O Fx a gente sabe que é F cosseno, portanto, F vezes cosseno de θ vezes o deslocamento. E a gente pode reordenar essa expressão, deixando dessa forma aqui. O trabalho da força F vai ser igual a F vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Portanto, quando a gente tiver uma força constante, porém não paralela ao deslocamento, a gente vai ter que considerar na expressão de trabalho, de cálculo do trabalho dessa força, o cosseno do ângulo, tá? Mas da onde vem o cosseno do ângulo? Isso que é importante a gente notar. Esse cosseno a gente adiciona aqui porque a única parcela de F que está gerando o trabalho é Fx, porque existe deslocamento ao longo do eixo X. Ao longo do eixo Y, como não tem deslocamento nessa situação, a gente tem uma configuração de trabalho nulo, ok? Então fica essa daqui a nossa expressão para cálculo de trabalho de força constante não paralela ao deslocamento. E a gente tem aí um terceiro caso, que é o trabalho de uma força qualquer. Tá? Para esse nível de curso que a gente está aqui, falando de física fundamental, a gente consegue calcular o trabalho de uma força qualquer a partir de uma análise gráfica. Quando a gente fala de uma física de nível superior, aí a gente fala de usar integrais no cálculo do trabalho, tá? Mas como não é nosso objetivo aqui, a gente vai ter que fazer isso por meio de uma análise gráfica. Então vamos pegar o primeiro caso que a gente analisou, de uma força constante e paralela ao deslocamento. Então a gente tem um objeto saindo aqui de repente de uma posição A, indo para uma posição B, e a gente tem aqui um vetor de deslocamento associado. E a gente tem aqui uma força constante e paralela. Se a gente pegar isso daí e botar num gráfico, então no eixo Y a força, no eixo X o espaço, né? A gente usa no eixo X o espaço para poder representar um deslocamento. Então vamos supor que de A para B a gente tem esse deslocamento aqui, e como a gente sabe que essa força é constante, a gente vai pegar um patamar de F aqui e vai ter uma reta representada aqui, ok? Bom, como a gente faz para calcular o trabalho dessa força? O trabalho dessa força, a gente viu agora há pouco que é F vezes D, força vezes o deslocamento. Se a gente pegar aqui nesse gráfico e calcular a área embaixo da curva, ou seja, isso daqui, ó, essa área aqui, o que a gente vai ter? Isso daqui é um retângulo, portanto, a área desse retângulo é base vezes altura, a base dele é D, a altura é esse valor de F aqui, ou seja, FD. Então percebam que a área, que é igual a FD, é igual ao trabalho, que também é igual a FD. Por isso que a gente pode dizer que o trabalho em um gráfico de força por deslocamento é numericamente igual à área. Ok? Então a gente consegue calcular isso, a gente já sabia calcular para esse primeiro caso algebricamente, e no gráfico a gente consegue fazer esse cálculo também. A mesma coisa vale para o caso de uma força constante não paralela. A única diferença vai ser o quê? Que a força que vai representada aqui no eixo Y não vai ser a força completa, vai ser apenas
a força em x, que aqui está sendo chamada de Ft, mas é a nossa Fx, que é F cosseno de θ. Novamente, se você calcular a área aqui, você achou o trabalho associado àquela força. E se a gente tiver uma força qualquer, né? Quando a gente diz que tem uma força qualquer, na verdade o que a gente quer dizer é que a minha força é variável. Notem que aqui a gente tem uma reta no gráfico, significa que a força é constante. Aqui a mesma coisa. Esse terceiro gráfico aqui do item C, ele mostra para a gente uma força que é realmente variável, ou seja, para cada valor de deslocamento eu tenho um valor diferente de F. Bom, a gente sabe pela teoria que a gente viu aqui nos casos A e B, que a área embaixo da curva nos fornece o trabalho. Nesses casos aqui, A e B, a gente sabia calcular essa área, né? Por quê? Porque é a área de um retângulo. Então, tanto no caso A quanto no caso B, a área embaixo da curva é um retângulo, a gente sabe calcular a área do retângulo como sendo base vezes altura, tranquilo. E nesse caso aqui, isso daqui, ó, se a gente pegar essa curva de força aqui e for calcular a área, vamos supor que o deslocamento foi de fato desse ponto até esse, tá? Então, se eu quiser saber o trabalho realizado por essa força aqui, eu tenho que calcular essa área. Bom, como que eu calculo essa área se eu não sei que figura geométrica é essa, né? Então, esse daqui é o caso em que eu comentei com vocês, que a gente usa integrais para resolver. O que a gente precisa, então vou falar aqui só por curiosidade, uma forma de definir trabalho é como sendo a integral da força no deslocamento. A gente faz uma mudança de nomenclatura, aqui o D é um D de diferencial e o R seria de fato o deslocamento, tá? E quando você aplica essa expressão de integral aqui, o que você calcula é a área embaixo dessa curva. Vocês percebem que para fazer esse cálculo eu vou representar essa função aqui, essa força, como uma função do deslocamento. Então aqui eu vou ter um polinômio, alguma coisa assim que me representa essa função. E para achar o trabalho, obviamente que a gente precisa conhecer técnicas de integração, tá? Então não é o objetivo desse curso, mas como curiosidade, então vocês percebam que o trabalho ele pode ser em qualquer gráfico associado à área embaixo da curva, se esse gráfico for de força pelo espaço, ok? Bom, para deixar mais claro então as análises que a gente fez, vamos a alguns exercícios. Então, primeiro exercício, um bloco parte da posição A e atinge a posição B sob a ação de um sistema de forças, conforme mostra a figura. Então, nesse diagrama de forças, a gente tem um bloco que tem, atuando sobre ele, o peso, a força normal, a gente tem uma força de atrito e uma força F, que é não paralela ao deslocamento. Ele deu para a gente aqui um ângulo θ entre a horizontal e a força, e deu uma série de dados, sendo F igual a 50 newtons, cosseno de θ 0,8, peso 70 newtons, força normal 40 newtons, força de atrito 10 newtons e deslocamento 5 metros. Determine o trabalho que cada força realiza no deslocamento AB. Bom, vou começar pelo trabalho da força normal e da força peso. Percebam que no eixo vertical não há deslocamento. O único deslocamento que existe é entre A e B. Se não há deslocamento na direção Y ou na direção vertical, todas as forças que atuam nessa direção terão trabalho nulo. Portanto, o trabalho da força normal vai ser igual ao trabalho da força peso, que vai ser igual a zero, pois não há deslocamento
em Y. Vou colocar assim, vocês entendem o que eu quero dizer nesse caso. Agora vamos ao trabalho da força de atrito e da força F. O trabalho da força F, que é uma força não paralela, pode ser descrito como F vezes D vezes o cosseno de θ. Esses dados foram todos fornecidos no enunciado. A força F é de 50 newtons, o deslocamento é de 5 metros e o cosseno de θ é de 0,8. Portanto, o trabalho da força F vai ser igual a 200 joules. E a gente tem ainda o trabalho da força de atrito, e aí percebam o seguinte: a força de atrito, o deslocamento ocorre de A para B, e a força de atrito sempre é aplicada contrária ao movimento. Portanto, o trabalho da força de atrito, que é um trabalho resistente, vai ser menos F vezes D. A gente não coloca o cosseno aqui, por quê? Porque ela é uma força paralela ao deslocamento. Ela não tem aqui um ângulo em relação a esse deslocamento aqui, ou a horizontal. Então a gente vai ter menos a força de atrito, ele deu pra gente que é 10 newtons, vezes o deslocamento, que é de 5 metros, portanto menos 50 joules. E na letra B, ele pede pra gente o trabalho da força resultante. Então, a força resultante, a gente poderia fazer o seguinte: a gente poderia dizer que o trabalho da força resultante é igual à somatória dos trabalhos das outras forças, né? Então, o trabalho da força normal mais o trabalho da força peso mais o trabalho de F mais o trabalho da força de atrito. Então, a força normal é 0, o peso é 0, a força F é 200 e a força de atrito é menos 50. Isso daqui vai dar menos 150, 150 joules, positivo aqui. Essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer é encontrar a força resultante e fazer o trabalho dela, calcular o trabalho dela, né? Então, eu vou deixar para vocês fazerem isso, mas nesse caso, essa força resultante, para calcular essa força resultante, você precisa representar a força F como Fx, Fy, e aí a força resultante, ela vai se dar nessa direção aqui, na direção x, ok? Ou seja, o peso, ele vai ser igual a Fy mais a força normal, e a força resultante vai ser igual a Fx menos força de atrito. O trabalho dessa força resultante tem que dar igual aqui a 150 joules, ok? Vamos a um segundo exemplo. Um carro de massa 1000 kg move-se sem resistências dissipadoras em trajetória retilínea a partir do repouso. O gráfico da força motora na própria direção do movimento é representado na figura ao lado. Determine o tipo do movimento em cada trecho, a aceleração do carro quando se encontra a 400 metros da origem e o trabalho da força F no deslocamento de 0 a 1000. Então, na letra A, aqui é uma questão conceitual, né? O tipo do movimento em cada trecho. De 0 a 200 metros, o que a gente tem é o seguinte: eu tenho uma força de 0 a 200 que é variável. Se a força é variável, isso significa que eu tenho aceleração, mas é uma aceleração variável. Então, de 0 a 200, o que a gente tem é um movimento variado, mas ele não é MUV. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma observação: não é MUV.
Por quê? Porque quando a gente tem MUV, a gente tem aceleração constante. E nesse caso, como a força é variável, a aceleração é variável, portanto, não é MUV. Então, a gente classifica simplesmente como um movimento variado. De 200 a 600. De 200 a 600, percebam que a força é constante. Se a força é constante, a aceleração é constante, portanto eu tenho movimento uniformemente variado. E de 600 a 1000 metros, a gente volta a ter um movimento variado sem ser MUV. Novamente, porque essa a força é variada, portanto a aceleração é variada também. Na letra B, a aceleração do carro quando se encontra a 400 metros da origem. Então, a 400 metros da origem, aqui assim, a força que eu tenho é de 1000 newtons. Tá? Então, se ele está pedindo para a gente a aceleração, e essa daqui é a força que a gente está considerando como a força resultante, podemos aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante em 400 metros é de 1000 newtons. Isso daqui vai ser igual a massa, ele deu no enunciado que é 1000 quilos, vezes a aceleração que ele quer descobrir. A aceleração vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então note que se ele tivesse pedido para a gente essa aceleração em outro ponto, em um ponto qualquer aqui, por exemplo em 800, ele teria que ter fornecido para a gente uma escala melhor aqui desse gráfico, de modo que a gente pudesse estimar o valor dessa força e aplicar ali a segunda lei de Newton. Na letra C, ele pede o trabalho da força F no deslocamento de 0 até 1000 metros. E aí a gente viu na apresentação teórica que o trabalho ele é numericamente igual à área do gráfico. Essa área aqui, né? Porque ele quer saber de 0 até 1000 metros. Essa figura aqui é um trapézio. A gente sabe calcular a área de um trapézio. Essa área aqui vai ser igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, que vai ser igual a base maior é essa medida aqui, 1000 metros. A base menor é essa medida aqui, que vai ser 600 menos 200, 400. A altura é essa medida aqui, portanto 1000. E tudo isso daí dividido por 2. Isso daqui vai dar 700.000 joules. Que a gente pode pegar esses últimos 3 zeros aqui, que é um 10 a terceira, e transformar em 700 quilojoules. Tá? Portanto, o trabalho desempenhado pela força F ao longo desses 1000 metros de deslocamento vai ser igual a 700 quilojoules. Para dar os créditos aí, todas as imagens e exercícios dessa aula aqui foram retirados desse livro, Os Fundamentos da Física, volume 1, na parte de mecânica, né, de Nicolau Ramalho Toledo, da editora Moderna. Pessoal, espero que essa aula tenha sido útil. Muito obrigado.